hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já sentiu que está vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua? Uma vida moldada por expectativas alheias, por um ideal de normalidade que, no fundo, te sufoca. A busca incessante por se encaixar, por ser aceito, pode ser a corrente invisível que te impede de alcançar a sua própria grandeza. Nietzsche, com sua filosofia implacável e provocadora, nos convida a questionar tudo, a duvidar dos valores que nos foram impostos, a romper com as amarras do conformismo e a trilhar o nosso próprio caminho, mesmo que ele nos leve a lugares desconhecidos e, por vezes, solitários. Imagine a caverna de Platão, as sombras projetadas na parede, a ilusão da realidade. A mediocridade é essa caverna, uma realidade fabricada, onde nos contentamos com as sombras, com as cópias imperfeitas do que poderíamos ser. Acreditamos que a segurança está em permanecer nas trevas, em seguir o rebanho, mas a verdadeira liberdade, a verdadeira excepcionalidade, reside em ousar sair da caverna, em enfrentar a luz do sol e descobrir a vastidão do mundo real. Quem disse que ser normal é sinônimo de felicidade? Quem determinou que o sucesso se mede pela aprovação dos outros? Nietzsche nos desafia a criar a nossa própria escala de valores, a definir o nosso próprio significado de sucesso e a buscar a felicidade em nossa própria autenticidade. A mediocridade não é um destino, é uma escolha inconsciente, talvez, mas ainda assim, uma escolha. E a escolha de romper com a mediocridade, de buscar a sua própria excepcionalidade, começa com uma simples, mas poderosa pergunta: quem sou eu, além das expectativas dos outros? Nietzsche nos alerta sobre o perigo do espírito de rebanho, essa tendência irresistível de seguir a multidão, de internalizar valores que não são nossos, de buscar aprovação a qualquer custo. É a armadilha sutil que nos impede de florescer, de expressar a nossa individualidade única. Observe ao seu redor a pressão para se encaixar em padrões de beleza irreais, para seguir carreiras pré-definidas, para consumir desenfreadamente. Quantas vezes você se viu sacrificando seus próprios desejos, suas próprias paixões, em nome da aceitação social? Nietzsche via a moralidade tradicional como uma ferramenta de controle, um sistema de regras e normas que nos aprisiona, que nos impede de questionar, de experimentar, de nos superar, uma âncora pesada que nos impede de navegar em direção ao nosso próprio oceano. Mas como se libertar dessa manada? O primeiro passo é o autoconhecimento Adaka, mergulhar nas profundezas da sua alma, identificar seus valores autênticos, seus desejos mais genuínos, questionar cada crença, cada premissa, cada verdade que você sempre aceitou como inquestionável. Nietzsche nos presenteia com a metáfora do camelo, do leão e da criança. O camelo, carregado com o fardo dos valores impostos. O leão, que luta contra a opressão, que afirma a sua vontade de poder, e a criança, que brinca livremente, criando novos valores, novas possibilidades. A jornada para a excepcionalidade é essa: abandonar o fardo, afirmar a sua vontade e criar a sua própria realidade. Nietzsche questionava incessantemente a busca desenfreada por dinheiro e status, a obsessão pelo sucesso material como sinônimo de felicidade. Via nessa busca uma ilusão perigosa, uma armadilha que nos afasta do que realmente importa. Existe uma diferença crucial entre valor intrínseco e valor extrínseco. O valor intrínseco reside nas coisas que nos trazem alegria e satisfação por si só: a criação, a arte, o conhecimento, o amor. O valor extrínseco depende da aprovação dos outros, da posse de bens materiais, do status social. Buscar a felicidade apenas no valor extrínseco é como construir um castelo na areia. Quantas histórias conhecemos de pessoas que alcançaram o sucesso financeiro, que conquistaram o status social desejado, mas que, no fundo, se sentem vazias, desiludidas. A busca por bens materiais pode nos dar um prazer momentâneo, mas não preenche o vazio existencial que reside em cada um de nós. Nietzsche nos propõe um caminho diferente: a autossuperação através da criação, da arte, da busca incessante por conhecimento. Encontrar um propósito que nos molde, que nos desafie, que nos permita expressar a nossa individualidade única. E, acima de tudo, amar o próprio destino, o amor fati. Aceitar as dificuldades, as imperfeições, os desafios como parte integrante da nossa jornada. Abraçar cada experiência, cada obstáculo, como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de transformação. A plenitude não reside na ausência de sofrimento, mas na nossa capacidade de transcender a dor e encontrar significado
praticado em cada momento da vida. Nietzsche se opôs à cultura do hedonismo, a busca incessante por prazer e a fuga da dor, tão presente em nossa sociedade. Ele acreditava que essa busca incessante por uma felicidade constante é uma ilusão perigosa que nos impede de crescer, de nos tornarmos quem realmente somos. A dor e o sofrimento, por mais que tentemos evitá-los, são catalisadores poderosos de crescimento e autossuperação. São nos momentos de crise, de dificuldade, que somos forçados a nos confrontar com nossas fraquezas, a questionar nossas crenças, a buscar forças que nem sabíamos que tínhamos. Nietzsche nos fala da vontade de poder, essa força vital que reside em cada um de nós, que nos impulsiona a superar desafios, a alcançar nosso potencial máximo, a nos tornarmos mais fortes, mais resilientes, mais completos. Pense nas histórias de pessoas que superaram grandes dificuldades, que enfrentaram a dor de frente e que, por causa disso, se tornaram mais fortes, mais sábias, mais compassivas. A resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar a dor em aprendizado, em crescimento, em força. E, finalmente, a metáfora do eterno retorno. Imagine ter que viver cada momento da sua vida infinitamente. Cada alegria, cada tristeza, cada dor, cada prazer. Essa ideia nos força a valorizar cada experiência, a extrair o máximo de cada momento, a abraçar a vida em sua totalidade, com todas as suas cores, com todas as suas nuances. A dor não é um obstáculo a ser evitado, mas uma parte essencial da jornada. Nietzsche nos fala do niilismo passivo. Essa apatia, essa falta de vontade de agir, de transformar a própria vida, é a rendição à mediocridade, a aceitação passiva de um destino pré-determinado. É a prisão da zona de conforto. Para alcançar a autossuperação, é fundamental assumir riscos, sair da zona de conforto, se aventurar no desconhecido. É preciso ter a coragem de desafiar o status quo, de questionar as normas, de seguir o próprio caminho, mesmo que ele nos leve a lugares incertos. O medo é um obstáculo poderoso, mas que pode ser superado. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo da rejeição. Enfrentar nossos medos é essencial para crescer, para evoluir, para nos tornarmos quem realmente somos. Nietzsche nos convida a criar nossos próprios valores, a viver de acordo com nossa própria verdade, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, desafiar as convenções, ser incompreendido. É preciso ter a coragem de ser autêntico, de ser fiel a si mesmo, de seguir a própria bússola interior e, finalmente, a imagem do super-homem Übermensch. Não um ser superior, mas um indivíduo que supera a si mesmo, que cria seus próprios valores, que vive de acordo com sua própria verdade, que se torna um exemplo para os outros, um farol de luz em um mundo de sombras. O super-homem é a personificação da autossuperação, da liberdade, da autenticidade. A autossabotagem é um inimigo silencioso que se disfarça de humildade, de modéstia, de autocrítica. Ela se manifesta na baixa autoestima, na falta de autoconfiança, na crença de que não somos capazes, de que não merecemos o sucesso. Nietzsche nos fala do ressentimento, esse sentimento de inveja e ódio em relação àqueles que são bem-sucedidos, que alcançaram o que nós desejamos. O ressentimento nos corrói por dentro, nos impede de celebrar o sucesso alheio e nos impede de buscar o nosso próprio sucesso. A falsa humildade é uma armadilha sutil. Usamos a humildade como uma forma de evitar o fracasso, de evitar a crítica, de nos protegermos da dor. Mas, ao fazer isso, nos impedimos de crescer, de evoluir, de alcançar o nosso potencial máximo. Para superar a autossabotagem, é fundamental o autoconhecimento, identificar nossas crenças limitantes, nossos padrões de pensamento negativos, nossos medos mais profundos. É preciso praticar a autoafirmação, reconhecer nossas qualidades, celebrar nossas conquistas, acreditar em nosso potencial e, acima de tudo, buscar modelos inspiradores, pessoas que superaram a autossabotagem, que alcançaram o sucesso apesar das dificuldades, que se tornaram exemplos de coragem, de resiliência, de autenticidade. É importante celebrar nossas conquistas e reconhecer nosso próprio valor sem cair na arrogância, sem nos sentirmos superiores aos outros. A verdadeira humildade reside na consciência de nossas qualidades e de nossas limitações. Ao longo desta jornada, exploramos os principais ensinamentos de Nietzsche sobre como vencer a mediocridade e alcançar a autossuperação. Vimos como a busca pela normalidade, a armadilha da manada, a ilusão do sucesso convencional, o mito da felicidade constante e a prisão da zona de conforto podem nos impedir de florescer, de expressar a nossa individualidade única. Nietzsche nos convida a questionar tudo, a duvidar dos valores que nos foram impostos, a romper com as amarras do conformismo e a trilhar o nosso próprio caminho, mesmo que ele nos leve a lugares desconhecidos e, por vezes, solitários. A vida é uma obra de arte a ser criada, e cada um de nós tem o potencial de se tornar um artista que molda a sua própria existência, que define o seu próprio significado
legado de sucesso, que busca a felicidade em sua própria autenticidade. Nietzsche nos incentiva a questionar nossos valores, a assumir riscos, a buscar a autossuperação, a nos tornarmos quem realmente somos, a termos a coragem de desafiar o status quo, de ir contra a corrente, de viver de acordo com nossa própria verdade. Pense no mito de Prometeu, o titã que ousou desafiar os deuses e trazer o fogo do conhecimento para a humanidade. Prometeu representa a busca pela verdade, pela liberdade individual, pela autossuperação. Ele nos lembra que a ousadia de questionar, de desafiar, de buscar o conhecimento é o que nos torna verdadeiramente humanos. E você, está pronto para desafiar os deuses da mediocridade e trazer o fogo da sua própria excepcionalidade para o mundo?